Direito Penal, Lei Penal no Tempo. Continuando o estudo da Lei Penal no Tempo, vamos aproveitar para falar sobre a contagem dos prazos no direito penal. E como iremos perceber, tanto o prazo processual como o prazo penal são contados pelo calendário gregoriano. Portanto, o dia se conta em 24 horas, o mês em dias reais, seja ele 28, 29, 30 ou 31 dias, e o ano se conta no tempo real, 365 ou 366 dias. Isso tanto para o prazo processual como para o prazo penal, conforme veremos. Embora seja importante salientar que o prazo processual e o prazo penal têm contagem distintas, embora utilizem o mesmo calendário. Iniciando pelo prazo processual, que tem sua regra disposta no artigo 798, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que diz que todos os prazos correrão em cartório, serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão. Será, porém, considerado fim do prazo, ainda que omitida aquela formalidade, ou seja, a certificação, se feita a prova do dia em que começou a correr. E o prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. Dessa forma, teremos que a contagem do prazo processual exclui o dia do início e inclui o dia final. E o dia final, caso caia em dia não útil, será prorrogado até o primeiro dia útil subsequente. Já as regras para o prazo penal podem ser verificadas no artigo 10 do Código Penal, que diz que o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Portanto, o prazo penal é contado incluindo-se o dia do início e incluindo o dia final. E caso o dia final caia em dia não útil, esse continuará sendo o dia fatal. Portanto, não é prorrogado como prazo processual. Dessa forma, teremos que na contagem do prazo penal, ou seja, o prazo material, você inclui o dia do início, que é também conhecido como dia ex-aquo, e inclui o dia final, que é também conhecido como dies ad quem. Observe que a contagem do prazo processual é distinta. Ela não inclui o dia ex-aquo, ou seja, o dia do começo. Essa forma de contagem leva em consideração o princípio do indúbio pro réu, porquanto, quanto maior o prazo material, pior será para o réu, porquanto ele rege, por exemplo, a prisão. E quanto mais preso o réu fica, pior é para ele. Portanto, pelo princípio do indúbio pro réu, devemos incluir o dia do início e incluir o dia final, contando, portanto, um dia a menos para a prisão do apenado. Já em relação ao prazo processual, o princípio do indúbio pro réu favorece ele quando não inclui o dia do início, porquanto, quanto maior o prazo, melhor será para o réu, pois possibilita um maior prazo para a defesa. Lembrando que, em qualquer caso, não são considerados os horários picados do dia. Assim, será em qualquer horário. Então, se o réu for preso, por exemplo, às 23 horas e 50 minutos de um determinado dia, esse dia contará como dia integral, o que será melhor para o executado. Ainda em relação ao prazo penal, precisamos falar sobre as frações do prazo. E as frações do prazo, elas são reguladas pelo artigo 11 do Código Penal, que determina que desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia, e na pena de multa as frações de cruzeiro. Portanto, conforme lido, são desprezados nas penas privativas de liberdade e nas penas restritivas de direito as frações de dias relacionadas ao dia em que a pessoa teve a prisão decretada ou a restritiva imposta, conforme havíamos informado. Já em relação às multas, são desprezados os centavos na contagem de multas aplicadas no direito penal. Obviamente, o artigo fala em fração de cruzeiro, entretanto, podemos aplicar o real com tranquilidade aqui.
e as frações de real são centavos.